Oi, gente, que bom estar com vocês e falar um pouquinho sobre o nosso estudo semanal do Vem Segue-me. A nossa designação foi Doutrina e Convênios 29 e o título O Senhor ajuntará seu povo. Eu espero que o seu estudo tenha sido uma experiência muito gratificante e que vocês tenham sentido o mesmo conforto que eu senti. A sessão 29 de Doutrina e Convênios foi como se fosse um bálsamo, aquele conforto, alívio para minha alma. Porque essa sessão, ela fala principalmente sobre o plano de salvação. E como nós, membros da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, somos privilegiados por conhecermos esse plano de salvação. Nós vivemos tempos difíceis. Basta ligar o noticiário e todos os dias estão sendo mostrados, computados os números de mortos. Todos nós perdemos na pandemia familiares ou amigos queridos e não tem sido fácil. Muitos de nós contraímos o vírus do coronavírus, ficamos doentes. E nesses momentos tão difíceis, ao ler Doutrina e Convênios 29, eu pude realmente pensar, será que eu estou preparada para chegar do outro lado? Será que se eu morresse hoje, qual seria a minha condição? Será que eu me preparei como deveria? E essa sessão, ela me chamou a atenção muito, por conta de todas as coisas que nos ensina. E uma escritura específica, que está lá no final, a gente vai fazer um pouquinho o movimento ao contrário, em Doutrina e Convênios 29, 43, quando o Senhor diz que determinou os dias da nossa aprovação na terra, que Ele determinou o dia da nossa morte. Então, saber que a morte faz parte do plano de Deus e faz parte desse plano de salvação nos dá uma paz imensa. Há alguns anos atrás, eu tive uma prima que faleceu e eu fui ao seu velório. E o interessante da minha experiência aí foi que ela era membro da igreja, as pessoas que estavam lá, a maioria eram membros da igreja. Embora nós estivéssemos realmente tristes e pesarosos pela sua morte tão repentina e por ela ser ainda jovem, ninguém esperava, nós conhecíamos o plano de salvação. E isso nos deu um sentimento de paz. Mas depois, quando houve aí, todo o ritual, e quando houve o enterro, quando nós estávamos saindo e estava chegando o enterro de outra pessoa. E eu nunca vou esquecer os gritos de desespero que eu escutei naquele dia. As pessoas estavam tão desesperadas, a angústia era tão grande, que embora já tenha passado alguns anos, é como se eu pudesse até hoje escutar aqueles gritos. Eu queria poder fazer alguma coisa, dizer alguma coisa que consolasse aquelas pessoas. E eu me senti completamente incapaz, porque eles gritavam e choravam. Era desesperador. Então, conhecer o plano de salvação faz toda a diferença na nossa vida. Nesses tempos difíceis, o Senhor sabe todas as coisas. Ele sabe o momento, Ele sabe a hora que vai nos chamar. Há mais ou menos umas 2 semanas eu recebi a notícia da minha filha que ela postou positivo para o Covid-19 juntamente com seu esposo. E eu confesso que eu fiquei realmente preocupada. Fiquei preocupada porque ela já tem um histórico aí de bronquite, porque ela está grávida, ela está com quase 8 meses de gravidez. E eu sabia que em algum momento talvez a situação pudesse se agravar.
E como ela mora nos Estados Unidos, pouca coisa poderia fazer. E ainda mais com as fronteiras fechadas. Então, nesse momento, a única coisa que eu pude fazer foi orar e jejuar. E que fosse feita a vontade do Senhor. Bom, ela ficou bem, o esposo ficou bem, já receberam alta do Covid, mas eu aprendi algumas coisas, né? E eu aprendi principalmente que eu precisava buscar a ajuda do Senhor, buscar esse conforto do Senhor, mas aceitar qualquer que fosse a designação do Senhor. Então, o meu coração ficou em paz. Então, muitas vezes nós vamos viver momentos, talvez, de muita angústia, muito sofrimento, mas precisamos lembrar que o Senhor determinou os dias da nossa aprovação e sabe todas as coisas. O relógio do Senhor é exato. Então, que o Senhor realmente nos ajude, né, a passar por esses momentos difíceis, até essa companhia do Consolador. E o melhor de tudo é que nós conhecemos esse grande plano. Nós sabemos que já existíamos antes desse mundo existir, que nós somos seres eternos, que nós estamos aqui somente de passagem. Sofremos quando um ente querido morre? Sim, sofremos, porque ninguém quer ficar longe. Porque vamos sentir falta, vamos sentir saudade. É natural esse sentimento. Mas precisamos lembrar que a morte ela é parte necessária para o nosso crescimento, para o nosso progresso. Então, Doutrina e Convênios 29 é realmente consolador. Compreender esse plano no todo, não com um recorte, mas como uma grande coxa de retalhos, onde os retalhos se juntam. E no primeiro versículo, o Senhor já fala isso, é o próprio Salvador Jesus Cristo que está falando. É o próprio Salvador que está ditando essa sessão para Joseph. E quando a gente vai em Doutrina e Convênios 29, ele diz assim, dai ouvidos à voz de Jesus Cristo, vosso Redentor, o grande eu sou, cujo braço de misericórdia expiou vossos pecados. Então ele se apresenta e diz, dai ouvidos. Então essa palavra aí, dai ouvidos, é uma palavra-chave, porque Doutrina e Convênios 29 é uma advertência para a gente precisa dar ouvidos. Nós precisamos pensar, estamos fazendo o que é correto? Eu quero um dia voltar à presença do Senhor, o que eu estou fazendo para isso? E se eu morresse hoje, estaria preparada? E se Cristo voltasse hoje, qual seria a minha condição? Eu estaria preparada? E aí o Senhor faz uma analogia muito interessante, né, que é a da galinha. Quando ela vê aí os seus pintinhos em perigo, o que é que ela faz? Né? Nesse momento ela abre as asas, ela cacareja. E mesmo que os pintinhos estejam aí espalhados pelo terreno, imediatamente eles correm e se escondem, se protegem nas asas da galinha, nas asas da mãe. Então a gente vê essa comparação, essa metáfora com o próprio Salvador. O Salvador, de certa forma, ele seria essa mãe protetora, como essa galinha que vai dar o sinal e os seus pintinhos ali vão ouvir. E aí ele fala exatamente as 3 características, as 3 coisas que nós precisamos fazer ao ouvir, né? Ao chamado do Salvador. Ele fala assim, sim, também quantos atenderem a minha voz. Então a primeira coisa, atender a voz do Salvador. Olha que no versículo 1 ele fala sobre escutar, agora ele fala sobre atender a voz. E aí depois ele diz, se humilharem perante mim e invocarem-me em fervorosa oração. Então olha só, a gente precisa ouvir, atender a sua voz, ser humilde e aprender a orar, invocar ao Senhor. E quando é que a gente aprende isso? É no desespero, é na hora de necessidade, é lá que a gente invoca o Senhor. Então nós precisamos realmente aprender a invocar ao Senhor. E aí ele diz assim, que nós somos escolhidos, né, para pregar o Evangelho, para se regozijar.
Então, olha só, do mesmo jeito que essas coisas para a gente é um conforto, nós precisamos abrir a nossa boca e nos alegrar, nos regozijar e pregar o Evangelho, falar para as pessoas que não conhecem, olha, existe um plano de salvação, existe uma vida após a morte. Cristo ressuscitou, vamos ressuscitar um dia. Essa é a mensagem de paz e boas novas que nós precisamos passar para as pessoas. O Evangelho foi restaurado. E isso tudo é maravilhoso, né? Ele fala ainda, vós sois chamados para efetuardes a reunião de meus eleitos, pois os meus eleitos ouvem a minha voz e não endurecem seus corações. Então, olha só, a reunião dos meus eleitos. Quem são os eleitos? O presidente Bruce R. McConkie disse que os eleitos são todos membros fiéis da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os eleitos são todos aqueles que ouviram a sua voz e estão tentando fazer tudo o que podem para serem os melhores possíveis, para guardar os mandamentos, para serem fiéis. Então, olha um detalhe, não é só ser batizado, não é só ser membro da igreja. Porque eu posso ser membro da igreja e simplesmente não praticar aquilo que eu aprendo. Eu posso ser membro da igreja e não estar me esforçando o suficiente, ou não estar dando ouvido à voz do Senhor. Então, os eleitos ouvirão a sua voz. Então, que nós possamos realmente pensar, eu sou eleito, eu estou nesse grupo, eu posso me enquadrar nesse grupo, ou o que eu preciso fazer para mudar, ter uma mudança de coração, começar um arrependimento sincero, uma conversão, para que um dia eu possa me enquadrar nesses que escutaram a voz do Senhor e fizeram tudo que estava ao seu alcance. Ele fala também sobre a coligação de Israel. E nós sabemos que os santos, naquela época, eles estavam esperando essa coligação de maneira física, de maneira que eles construíram aí fisicamente uma Sião em Missouri. Hoje a gente sabe que essa coligação ela é muito mais do que física, mas é uma coligação espiritual. A coligação do Evangelho está acontecendo em todo o mundo e de maneira processual, de maneira gradativa. À medida que uma pessoa conhece um Evangelho, essa pessoa está ajudando a coligação de Israel. Então, quando nós pregamos o Evangelho, quando nós fazemos algo em prol desse Evangelho, nós estamos ajudando a coligar Israel. Os missionários pelo mundo estão ajudando essa coligação de Israel. Cada membro, cada publicação que eu faço da igreja na internet, indiretamente ou diretamente, eu estou ajudando a coligação de Israel. E o presidente Nelson ele falou uma coisa muito interessante sobre a coligação de Israel. Todos nós podemos ajudar para que o Senhor possa reunir esses santos. Ele fala assim, quando falamos sobre coligação, estamos simplesmente nos referindo a essa verdade fundamental. Todos os filhos do Pai Celestial, nos dois lados do véu, merecem ouvir a mensagem do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Olha só, nos dois lados do véu, os que estão vivos e os que estão mortos, merecem receber a mensagem do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Eles decidem por si mesmos se desejam saber mais. Olha só, eles decidem por si mesmos. Então essa coligação ela está acontecendo nos dois lados do véu. Essa oportunidade de conhecer o Evangelho será dada a todas as pessoas, mas as pessoas decidem. As pessoas decidem aceitarem ou não. Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio. E é sobre outra coisa que vai falar essa sessão. Porque ele vai falar da guerra nos céus, ele vai falar sobre Miguel, que é Adão. Ele vai falar sobre essa batalha em que Satanás levou uma terça parte desses espíritos. E que eles escolheram, que eles fizeram uma escolha. E que aos homens é dado o livre-arbítrio. Então, olha que interessante, porque nesse grande plano de salvação, a liberdade de escolha ela está lá.
plano do Satanás é um plano de impor, de tirar a liberdade do homem. O plano do Salvador, ele dá liberdade. E nós sabemos através desse plano sobre os mandamentos. Decidimos se queremos guardar ou não. É uma escolha nossa. Mas os mandamentos vai nos dar o quê? Proteção. Porque o Senhor vai falar durante todo o tempo sobre o mundo, né? Como esse mundo está amadurecendo em iniquidade. E por conta daquelas pessoas que praticam iniquidade, por conta dos ímpios, o Senhor vai mandar desolação e destruição. Então nós estamos aí nos últimos dias. Ele fala sobre os sinais que antecedem a sua vinda, sobre o seu cálice, né, que transbordou, e que ele simplesmente vai enviar toda essa destruição por conta do mundo que amadureceu em iniquidade. Então, quando a gente vê as plagas, ou quando a gente vê uma doença como a gente está vendo, nós não precisamos nos admirar por isso. São sinais dos últimos dias. E ele fala nessa sessão sobre muitos dos sinais que acontecerão, sobre pragas, sobre colheitas que serão destruídas. Ele fala sobre sinais no céu. Então tudo isso acontecerá, porque o mundo cresceu de tal maneira em iniquidade, que o Senhor vai dizer, basta, chega, cansei, porque Ele já está dando todas as oportunidades ao homem, todas as oportunidades de arrependimento. A gente vê o que aconteceu com a nação judia, como eles foram destruídos por rejeitar essas verdades. A gente vê o que aconteceu com a nação nefita, como eles foram destruídos também por não aceitar essas verdades. E quando nós vemos o nosso mundo hoje, também não é diferente. Não é diferente. O mundo tem invertido valores, e ele fala inclusive sobre a grande e abominável igreja que vai lutar contra a igreja de Cristo. Então nós já vimos sobre essa grande e abominável igreja, que na verdade não significa somente uma igreja física, mas que pode ser tanto uma religião, que pode ser teorias filosóficas, desde conspirações aí educacionais, políticas e etc. É toda aquela organização, todo o grupo, todos aqueles que pregam coisas contrárias à Igreja de Cristo, que afastam os homens da vida eterna, que afastam os homens da doutrina de Cristo. E a gente vê que essa grande e abominável igreja, nos últimos dias, antes da vinda de Cristo, ela vai crescer muito mais. E a gente consegue ver isso claramente hoje em todas as filosofias e ideologias. A gente não pode admitir, sendo membro da igreja, contribuir para essa abominável igreja do diabo. É simples assim. Qualquer doutrina contrária ao Evangelho, se eu sou simpatizante de qualquer desses grupos, eu estou contribuindo para essa igreja do diabo. Forte isso, né, gente? É muito forte, porque às vezes as pessoas fazem coisas no automático. Aí começam a apoiar grupos que fazem apologia às drogas. Ah, mas eles também têm coisas boazinhas. Ah, eles são legais. Eles estão ajudando ali o próximo. Mas e a doutrina de Cristo? Então, assim, é hora de pôr a mão na consciência, porque haverá separação do trigo do joio. De que lado eu quero estar? É simples, não é hora de ficar em cima do muro. Não é hora. Sou grata por esse evangelho maravilhoso. Tudo que o nosso Salvador está dizendo é exatamente esse plano de salvação, que nós tivemos uma vida anterior. Nós tivemos lá Miguel, né, Adão batalhando com seus anjos, houve uma guerra nos céus, Satanás foi expulso com uma terça parte desses espíritos. Nós tivemos a oportunidade de vir à Terra, houve a criação, estamos aqui vivendo os dias da nossa aprovação. Vamos viver esses dias da melhor maneira possível, ajudando o nosso próximo, sendo bondosos, fazendo obras boas, nos arrependendo dos nossos pecados.
Aí ele fala sobre o quê? Sobre Cristo que veio e expiou sobre os nossos pecados, ele expiou, nos livrou da morte física e espiritual, ele ressuscitou, vamos ressuscitar um dia. Ele fala sobre a segunda vinda, quando ele virá, quando vai fazer essa separação dos ímpios dos justos. Ele fala inclusive Cristo que estaria à frente, que vai estar à frente. Ele fala dos 12 apóstolos que estarão em tronos, que julgarão as tribos de Israel. Ele fala sobre o milênio, esses 1000 anos, né, que viverão os justos na terra, mas como depois desse período, alguns homens novamente negarão a Cristo, mas por um pouco período de tempo, e aí finalmente, né, nós vamos ter aí uma transformação na terra, a terra será celestializada, os mortos se levantarão, ressurreição. Gente, esse evangelho é maravilhoso. Fala ainda que Cristo vai ser o nosso advogado, melhor advogado que esse, um advogado que nos conhece, que sabe as nossas dores, que sabe as nossas provações, que sabe as nossas lutas, que conhece o nosso esforço. Esse é o nosso advogado, que sabe tudo, porque ele sentiu exatamente tudo que nós sentimos. A sessão 29 não tem como descrever, porque é esse grande plano de amor, é um plano de felicidade. Quando o Senhor está dizendo, olha, faz tudo que você pode, faz o melhor que você pode, o melhor que você pode. É isso. Todos os nossos esforços, e só o Senhor sabe os nossos esforços. Me desculpem pela emoção. Eu sei que Deus vive. Eu sei que Cristo vive, que Ele nos ama. E por isso nos deu o profeta vivo. Nos deu as escrituras inspiradas e programas como esses, como Vem e Segue-me. Que é um bálsamo, né, para a nossa alma, que nos conforta, que nos dá paz. Que a gente possa lembrar o Evangelho maravilhoso. Sempre, sempre, sempre. Tchau, tchau.